Oi, gente, como é que vocês estão? Vamos lá, vamos continuar discutindo aqui sobre gestão de TI, que é o nosso foco, né? Muito bem, hoje nós vamos falar sobre um tema bastante interessante que visa a gente entender como é que funcionam a estrutura dentro da empresa, em termos de níveis hierárquicos, né? Então, a gente vai falar sobre as estruturas organizacionais, ok? Só que antes de falar sobre estrutura organizacional, vamos pensar uma coisa aqui. Empresas, conforme a gente já viu, são compostas de pessoas, precisam de recursos para atingir seus objetivos, ok? Então, isso está muito claro para a gente nesse sentido. Agora, nós precisamos colocar junto desse molho, né, algumas coisas, como, por exemplo, a estratégia da empresa. Porque, veja bem, não importa que ela tenha pessoas, que ela tenha recursos, tecnologia, processos, e sem que ela tenha a estratégia, ou seja, sem que ela saiba exatamente onde ela quer chegar. Então, além de tudo isso que a gente já comentou nos nossos encontros anteriores, e a propósito, se você não viu, dá uma olhadinha no canal lá, tem muita coisa bacana, então dá uma olhada. Então, além disso tudo, a gente também tem a questão da estratégia. A estratégia, gente, é a forma com que eu vou atingir os meus objetivos. Basicamente é isso. Depois a gente vai apurar melhor isso quando nós estivermos falando sobre planejamento, organização, direção e controle. Calma. Mas, basicamente, a estratégia é isso. São as maneiras com que a gente vai fazer para a gente conseguir aquele objetivo que a gente já conversou lá atrás. Então, nós, pessoas e organizações, temos objetivos. E a gente já falou sobre isso, né? Quanto mais alinhado isso estiver, melhor, ok? Então, vamos colocar aí nessa formulazinha mágica que a gente já viu, a questão da estratégia também. E outra coisa importantíssima que eu vejo é a questão dos processos. Empresa que não tem os seus processos muito bem alinhados, elas não conseguem chegar a lugar nenhum, porque, obviamente, as coisas vão dar errado. Se nós não temos processos muito bem definidos, é sinal de que a gente não sabe exatamente o que a gente está fazendo. Então, isso é um problema para a organização. Isso impede que os objetivos sejam alcançados, ok? Nós também vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Calma, vamos devagarinho, nós estamos construindo o nosso conhecimento aqui, beleza? Bom, mas a gente falou que a gente ia falar sobre estruturas organizacionais, né? Então, o que que é isso? Nada mais é, gente, do que a organização, é a ordenação de atividades e recursos visando o objetivo da empresa, ok? Então, quando eu falo de estrutura organizacional, eu estou falando de como as coisas são divididas dentro da empresa. É bem possível que onde você trabalha, onde você está almejando trabalhar, talvez, é bem possível que lá tenha um diretor, ou talvez um gerente, ou o próprio dono da empresa, e abaixo dele, não, não assim, menosprezando, mas abaixo dele, nós temos os níveis hierárquicos menores, como, por exemplo, gerentes, supervisores e assim sucessivamente. E ainda assim, abaixo dessas pessoas, numa hierarquia, né, numa estrutura bastante simples, nós tenhamos aí as pessoas em nível operacional, ok? São aquelas pessoas que estão em contato direto com as atividades. Nós não estamos dizendo aqui que os gerentes não estão e não fazem o seu trabalho, de forma alguma. Mas, se nós olharmos a hierarquia das empresas, nós vamos perceber que nós temos o diretor, né? O diretor, ele está, depois a gente vai olhar com mais calma isso também, né? Mas o diretor, ele está muito preocupado com questões mais estratégicas da empresa, né? Ou seja, como é que ele vai fazer para a empresa alcançar os seus objetivos maiores. O gerente já está ligado mais na questão
da operação propriamente dita, do departamento, ou seja, como é que aquele departamento vai contribuir para que aquele objetivo seja alcançado. E aí nós temos também a questão do pessoal operacional, que é o pessoal que vai mais diretamente realizar as ações para que os objetivos sejam alcançados. Então, repare que nós temos uma estrutura organizacional, né, em forma de pirâmide. Já já você vai perceber isso aqui, que eu vou colocar uma imagem aqui, você vai perceber claramente isso. Em forma de pirâmide, nós temos o gestor maior da empresa, nós temos ligado a ele outros departamentos, como, por exemplo, vendas, suporte, infraestrutura e tantos outros, né? E abaixo nós temos o pessoal chamado pessoal operacional, ok? Eu vou compartilhar com vocês aqui uma telinha, né? E aí a gente vai entender bem claramente isso aqui, ó, tá? Então, olha só, aqui eu coloquei uma estrutura organizacional bastante simples, né? Que retrata, talvez, grande parte das empresas aqui da região ou de fora também, né? Pouco importa. Então perceba, gente, que essa, essa estrutura organizacional, ela está em forma de pirâmide, olha. Por isso que eu falei aquela hora, né? Aqui, ó, tá vendo? Isso é uma pirâmide. Isso é natural, isso não tem problema nenhum, né? É assim que funcionam realmente, basicamente, a estrutura das empresas, tá certo? Óbvio que tem empresas que têm uma estrutura mais, uma estrutura maior, né? Ela abre mais, outras são bastante simples, como a que a gente está observando aqui agora. Então, vamos entender essa estrutura organizacional aqui, né? Ela é composta pelo seu gestor maior, ok? Então, nós temos aqui linhas, né, que ligam outros departamentos. Então, esse gerente de TI, ele tem sob sua supervisão a área de analista e suporte de infraestrutura e tem também sob sua supervisão o pessoal de análise de sistemas. Ok? Nós não estamos aqui para entender se isso aqui está certo ou está errado, se é assim que funciona ou não. Ok? A gente só está aqui para entender o que é uma estrutura organizacional e como é que eu posso montar isso na minha empresa. Tudo bem? Então, olha só, e aí a gente percebe aqui nesse ponto da estrutura organizacional, nós temos de novo uma subdivisão, onde esse analista e suporte de infraestrutura tem sob sua supervisão o analista de suporte 1 e o técnico de rede e infraestrutura. Ok? Então, gente, percebam que isso é uma estrutura organizacional. Lembre-se, isso pode ser maior, isso pode ser menor, evidentemente que vai depender do tipo de empresa, do tamanho dessa empresa, da complexidade dessa empresa, conforme a gente já viu. Tudo bem? Então, basicamente é isso daí, tá? As estruturas organizacionais, aqui eu tenho mais um, só um minutinho. Eu tenho mais um aqui. Mais um para te mostrar. Ó, aqui. Isso. Lembra que eu falei que umas são maiores, outras são menores, né? Então perceba aqui que nós temos uma outra estrutura organizacional um pouco mais complexa, ok? Mas, veja bem, ela tem que atender ao seu objetivo de qualquer maneira. Do mesmo jeito que essa aqui tem que atender ao seu objetivo, essa aqui também tem que atender. Ok? Então não é porque ela é maior que ela é mais importante, né, ou coisa nesse sentido, tá? Isso a gente não pode classificar dessa maneira. Então vamos entender como é que funciona aqui, né? Eu tenho a diretoria de tecnologia da informação e comunicação. Reparem que agora eu tenho um item interessante aqui, que eu tenho uma secretaria que ela está ligada, olha, por aqui, né, antes dos gerentes de divisão ou supervisores de divisão, vai depender de como a empresa classifica isso, tá certo? Então, repare que ela está aqui.
Isso quer dizer o quê, gente? Que esse departamento, ele está ligado diretamente a essa diretoria, ok? Então, ele se reporta, essa secretaria, ele se reporta, ou ela se reporta diretamente à diretoria de Tecnologia da Informação e Comunicação. Tudo bem? Então, só para você entender que isso é possível, tá certo? Muito bem. Então, o que acontece, né? Aí nós temos aqui várias gerências, ó, gerência de sistemas, seção de projetos, gerência de infraestrutura e assim sucessivamente, ok? Aqui nós temos uma subdivisão, ó, seção de desenvolvimento de banco de dados, e aqui nós temos duas subdivisões, olha, tá vendo? Então, perceba que essa estrutura, ela é feita de acordo com o que a empresa trabalha, ok? Eu preciso estruturar isso, pensar exatamente como isso vai acontecer na minha empresa, e aí eu desenho essa estrutura. Tudo bem? Não tem grandes segredos quanto a isso. Tá certo? Deixa eu voltar aqui. Bom, vamos lá. Então, essa é a estrutura organizacional. Fica o desafio aí, né? Se você quiser rabiscar a, a, a estrutura organizacional da sua empresa, vá em frente. Depois você manda para mim e a gente pensa junto, sem problema nenhum, ok? Mas não tem grandes segredos. Você pode pedir orientação para o seu supervisor. Se você é o supervisor, peça orientação para o seu gerente e assim sucessivamente. Legal? Então, conforme a gente estava falando, né, as estruturas organizacionais, elas são basicamente de duas maneiras. Elas podem ser formais e informais. Vamos dar algumas características para você entender o que é isso aí. A estrutura formal, olha só, o nome já diz alguma coisa, né? É uma estrutura formal. Se ela é formal, é sinal que ela é planejada, sinal que ela foi pensada para ser daquele jeito. Ela não foi acontecendo aos trancos e barrancos e a coisa aconteceu. Não, ela foi pensada e ela foi estruturada dessa maneira para agir conforme foi pensado. Tudo bem? Então, isso é uma estrutura formal. Ela é representada pelo organograma. Aquelas imagens que nós vimos ali são organogramas. Tudo bem? São organogramas, ou seja, é uma representação gráfica da estrutura organizacional da empresa, de como a empresa vai funcionar. Então, o organograma é o desenho da estrutura organizacional. Tudo bem? Vamos lá. Na estrutura formal, ela tem uma ênfase bastante grande na posição daquela pessoa. Então, se a gente, vamos voltar aqui para você ver. Se você observar aqui, nós temos uma ênfase, olha, na gerência, na seção, na divisão, ok? Então, está focado nisso aqui. Então, está muito claro isso. Você bate o olho nesse organograma, nessa estrutura, né? Ou seja, como é que a empresa trabalha, você entende claramente, né, quais são os departamentos que existem e como é que a tua empresa funciona, não é verdade? Então, você consegue entender isso por meio do organograma. Outra coisa que a estrutura formal ela traz para nós é a questão da estabilidade. O que é isso? A questão dela ser estável, gente, é que assim, eu não vou ficar a qualquer momento tirando o departamento, colocando o departamento, altera para cá, esse departamento era aqui, agora vai ser aqui. Antes quem era o chefe era cá, mudou para lá. Não, ela é estável. Isso não quer dizer que ela não possa mudar, de forma alguma. Ela pode mudar e deve mudar sempre que for necessário. Mas ela não é uma coisa totalmente aleatória. Ah, hoje eu levantei e vou mudar a estrutura organizacional da minha empresa. Não, não é assim. Não é assim que funciona, né? As empresas não podem trabalhar desse jeito. Os gestores que fazem isso têm sérios problemas, né? Mas, enfim, ou seja, posso mudar? Pode, desde que seja viável, desde que seja necessário,
Você pode e deve mudar. Agora, você não pode mudar isso a cada semana, a cada mês, porque senão os funcionários mesmos não sabem exatamente mais o que estão fazendo. Isso vira uma confusão muito grande. Legal? Então, na estrutura formal, ela é mais estável. Depois que você cria um departamento, uma função, né, isso demora até que você ache necessidade de fazer uma troca, né? Seja a troca para cima ou a troca para os lados, tudo bem? E por fim, mas não querendo esgotar a lista, né? Jamais. A questão da estrutura formal, ela tem um líder formal. O que que é um líder formal? É um líder que foi definido. Não, você vai ser o gerente do pessoal de atendimento. Pronto, é um líder formal. Você foi chamado pela diretoria, te incumbiram dessa decisão, desse trabalho, e você vai fazer, ok? Até que também você seja substituído, ok? Então, percebam que essas características, elas estão muito ligadas às estruturas organizacionais formais, tá certo? Percebe que é uma coisa, né, ajustadinha, bem feitinha, pensada, planejada, tá bom? Óbvio que numa estrutura informal, a gente já muda um pouco a história e é quase tudo ao contrário, né? Essa estrutura informal, gente, ela vai surgir na interação social das pessoas. O que que é isso? Surge na interação social das pessoas. Surge meio que ao acaso, surge quando as pessoas começam a conversar umas com as outras, quando elas começam a ter um pouco mais de intimidade, um pouco mais de relacionamento dentro da organização. E aí começam a acontecer estruturas informais, ou seja, são aquelas estruturas que não estavam previstas a acontecer. É uma coisa espontânea, uma coisa que não está documentada, igual à estrutura formal, né? A estrutura formal ela está documentada pelo organograma. A estrutura informal não tem nada. Ela simplesmente acontece. As pessoas sabem que existem. E aí as coisas acontecem, né, de uma forma espontânea, tranquila. é, Porém, é uma coisa que a empresa não pode considerar como sendo uma questão formal, né? Ou seja, a empresa ela não se responsabiliza, de certa forma, sobre essa estrutura organizacional informal, beleza? Então, repare que ela é totalmente diferente da outra, né? É, Ela está mais nas pessoas e não no outro que estava mais nas posições, né? Ela é também uma coisa mais instável e corre o risco de sofrer aí atritos a qualquer momento, ok? Tudo bem que na formal também tem atritos, mas na informal é mais fácil. Por quê? Porque não tem um líder definido, né? Ela não está sujeita a controles. E aí pode acontecer disso não funcionar muito bem, tá? Um exemplo clássico disso, gente, é quando a gente percebe dentro das empresas que a gente vê lá, puxa vida, aquele cara parece que é um cara que ele gosta de conversar com pessoas, ele se relaciona muito bem, ele tem amizades não só nesse departamento, como em outros departamentos. O que acontece? Dá a impressão de que ele vira uma referência ali dentro, né? Então, isso é uma estrutura informal, ok? Eu tenho certeza que na sua empresa também tem isso, né? Dá uma olhadinha aí, pensa com calma. Pode ser que você tenha pessoas aí que formem grupos, né? E esses grupos, eles trabalham de uma maneira normal, natural, só que isso não é oficializado pela empresa, tá bom? Isso é uma estrutura
organizacional informal. Legal? Tá? Então, essa é a ideia de estrutura organizacional, né? Então, só para revisar um pouquinho aí, né? É a forma como as atividades estão divididas dentro da empresa. Elas podem ser formais ou informais, de acordo com essas características que a gente viu aí. Tudo bem? Espero que você esteja aprendendo, espero que você esteja conseguindo captar essas essências. Fiquem à vontade para mandar comentários para mim, eu vou responder, tá certo? E vamos continuando a construir o nosso conhecimento dentro dessa área. Legal? Até mais.